carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Os irmãos sempre põem ali, a minha versão aqui é a Nova Almeida atualizada, então pode diferenciar um pouco, mas é o mesmo sentido. Ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram a sua veste. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Monivaldo. Oramos, querido e maravilhoso Deus, diante da Tua presença, Senhor, agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, para ouvir a Tua palavra. Pai amado, a cada pedido de oração que foi apresentado nessa noite, o Senhor sabe e conhece a vida dos Teus filhos, o Senhor vai de encontro com cada necessidade e faça a Tua vontade, Senhor. Abençoa, Senhor, o pastor que vai transmitir a Tua palavra. Usa pelo poder do Teu Espírito Santo, que a Tua palavra vem de encontro com cada necessidade. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta noite, então, nós vamos para a 5ª carta à igreja de Sardes. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho da cidade. A cidade de Sardes, no tempo do Novo Testamento, ela vivia um período obscuro. Na verdade, ela teve o seu auge, essa cidade, no 6º século antes de Cristo. Essa cidade era uma cidade riquíssima, era uma cidade poderosa. Ela era riquíssima porque havia um rio, na verdade um riacho que cortava a cidade, chamado Pactolus. E nesse riacho foi encontrado muito ouro, muitas pedras preciosas, e tornou essa cidade muito rica. Fora isso, também era uma cidade que produzia muita lã e também tecidos. Eles faziam ali vestimento de tecido fino para ricos. Tanto que essa cidade, durante o Império Lídio, ela se tornou uma grande cidade poderosa, era a capital desse Império Lídio, por causa de toda essa riqueza que eles lá tinham. Mas no período do Novo Testamento, a cidade vivia do passado, da lembrança do passado, porque houve algumas invasões nessa cidade e também terremotos que destruiu muito dessa cidade, ao ponto do imperador romano, ele por 5 anos ser benévolo com aquela cidade, deixando ali os impostos e até contribuindo com um pouco mais para a reconstrução. Mas na época do Novo Testamento, ela era mais conhecida pelas estradas que cortava ela a caminho de Roma. Era uma cidade idólatra, era uma cidade onde tinha ali o templo a Cibele, onde se praticava todo tipo de orgia. Também era uma cidade onde tinha um templo dedicado ao imperador. E esta cidade, outrora, fora poderosa também pela situação geográfica em que ela estava. Ela estava a 500 metros acima da planície, da região. Era uma cidade fortaleza.
era dificilmente ela tinha condições ou alguém podia invadi-la. E foi invadida 2 vezes por causa de falta de vigilância. E nós vamos ver isso no decorrer da nossa ministração. Então, uma cidade que fora rica, era uma cidade que fora poderosa, mas que agora, nesse período, é uma cidade vivendo um tempo obscuro, um tempo sem fama, sem glória. É uma cidade, então, que vive do passado. O primeiro versículo diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. O Senhor começa se apresentando como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. 7 na Bíblia representa o número da perfeição. E quando o autor aqui, sagrado, ele diz dos 7 Espíritos de Deus, ele está falando do pleno conhecimento que Deus tem, do pleno conhecimento que Jesus tem. Isso se harmoniza com o fato dele dizer que é aquele que tem os 7 estrelas em suas mãos. Nós, na primeira carta, nós falamos que as estrelas são os pastores. Então, trazendo o pleno conhecimento que o Senhor tem da sua igreja e também dos seus anjos, dos seus pastores, daquele que ele colocou diante da sua igreja. Então, Deus é o Deus que tudo sabe, é o Deus que tudo vê. É esse Deus que está atento a nós e que nos conhece intimamente. Nós já citamos aqui, mas é bom relembrar, do Salmo 139, já citei em outras ocasiões aqui, o Salmo 139, que o salmista ele faz um paradoxo desse conhecimento de Deus, dizendo que se ele subir ao céu, Deus lá está. Mas se ele também descer ao inferno e fazer a sua cama no inferno, até lá, Deus estará vendo ele. Então, por isso que ele diz, tu me conheces, tu me sondas. Tu conheces o meu levantar, o meu assentar, o meu andar. E ele diz, para onde eu fugirei do teu espírito? Não tem como fugir do conhecimento de Deus. Ele prossegue dizendo, eu conheço as tuas obras. Ora, Deus ele conhece tudo, nós já estamos falando, ele sabe tudo, ele conhece tudo, ele vê tudo. E ele conhece não apenas as nossas obras, mas a intenção das nossas obras. Quando o Senhor diz que conhece aquilo que nós fazemos, e vai além, ele conhece a intenção, por que nós estamos fazendo o que nós estamos fazendo. Qual é a motivação que nos leva a praticar determinada obra? Nós vamos ver isso mais para frente, que o Senhor vai achar, o Senhor vai dizer que a obra deles não são dignas diante de Deus. E ele diz, você tem fama de estar vivo, mas está morto. É interessante que nesta carta, nesta igreja, tem 3 tipos de crente. Tem aquele crente que já está morto, que é o versículo 1. Tem aquele crente que está no estado terminal, o versículo 2. O Senhor fala, acordem e fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Então tem crentes ali em estado terminal e ali também tem crentes que está vivo. O Senhor diz assim, ó, tem poucas pessoas aí que ainda não se contaminaram. Então naquela igreja, é uma igreja que tem crente morto, está morto lá dentro. Tem crente que está em estado terminal, quase morrendo. E tem crente que está vivo, que está em santidade diante de Deus. Aí o Senhor diz, tu tem nome que vive, mas está morto. Aqui nós podemos ver, de modo bem ilustrado, a diferença entre reputação e caráter. Reputação é a fama que nós temos. Reputação é a fama, é o conhecimento que as pessoas têm de nós. Mas o caráter é aquilo que nós realmente somos, é a essência. Então o Senhor está dizendo assim, ó, tu tem fama de que vive. A reputação da igreja é de uma igreja dinâmica, é de uma igreja que trabalha, é de uma igreja que faz. Mas o Senhor diz, eu conheço o seu verdadeiro caráter, e eu sei que você não está vivo, você está morto.
Todos os estudiosos que eu li, que eu pesquisei, todos eles concordam nisso. Aquela igreja era uma igreja atuante. Aquela igreja era uma igreja que promovia eventos. Era uma igreja que todo mundo olhava para ela, para a atuação dela, para aquilo que ela fazia, e dizia: essa igreja é viva. Só que há uma diferença enorme, porque eles faziam, mas o Senhor não estava no meio. O Senhor não estava com aquela igreja. O Senhor olhava para aquela igreja e via que toda aquela obra que eles praticavam, todos aqueles eventos que eles faziam, não passava de palha, feno e madeira, que é queimada pelo poder do fogo. Muitas vezes, irmãos, uma igreja oculta a sua podridão e a sua morte, fazendo eventos, fazendo trabalhos um atrás do outro. E aí você olha para aquela igreja e você diz: nossa, como essa igreja é dinâmica, como essa igreja é viva. Mas na verdade aquilo ali é apenas um modo de ocultar a verdadeira essência deles, que é a morte. O pior perigo que tem é crente que fica na internet olhando vídeos e estilo de igrejas. E você olha para algumas igrejas. Há pouco eu estava conversando com o irmão estava dizendo para mim: se é exagero, eu estou vendendo peixe conforme eu comprei. E ele diz de uma igreja muito próximo a nós, que fizeram lá no carnaval uma noite como é que fala? Uma festa fantasia. E naquela igreja, que diz que é dinâmica, diz que um dos irmãos foi vestido de Adão. Ou seja, estava quase pelado. Diz que tampava apenas alguma parte da sua nudez, da sua genitália, e o resto tudo aparecendo. Uma igreja que diz que prega o evangelho. Uma igreja que diz que é dinâmica, cuja membresia pratica isso. Eu não sei se essa igreja é uma igreja viva. E muitas vezes nós ficamos acompanhando nas redes sociais: olha, aquela igreja faz isso. Um dia eu falei assim: eu não olho mais rede social, e acabei com tudo. Porque aquilo até mesmo nós, pastor, começa a trazer um desânimo. Porque se vê algumas igrejas atuantes, falam assim: nossa, nós estamos parados, nós estamos mortos. Mas qual é a essência daquilo? Essa igreja era uma igreja dinâmica, mas o Senhor disse: tu tem nome que está vivo, mas na verdade vocês estão mortos. E o problema é que nós enganamos homens, mas nós não enganamos Deus. A nossa aparência pode enganar os homens falam assim: nossa, como ele é crente, como ela é crente, olha a aparência, olha o estilo, olha o dinamismo. Mas, na verdade, está morto. Eu lembro-me de um testemunho contado pelo pastor José Brandão, de uma igreja que ele foi pregar, e disse que tinha uma irmã lá, uma profeta, uma irmã que o pastor presidente admirava aquela irmã, a profecia, o que aquela irmã fazia. Aí essa irmã entrou em depressão, e aí o pastor chamou o pastor Josué Brandão e disse: vamos lá na casa dela, o senhor é um homem de Deus, vamos lá para o senhor orar. Ela está em depressão. E disse que ele foi lá, e quando ele começou a orar, o Espírito Santo diz: não é para você orar por ela. E ele para a oração e fala: pastor, nós vamos embora que eu não vou orar para essa mulher. Aí ele diz: mas como, pastor, o que é isso? O Espírito Santo revela para ele. Ele diz assim: porque isso aí não é Deus, nunca foi Deus, sempre foi o diabo. Essa mulher nunca foi usada por Deus. E aí a mulher cai, diz que a casa, o marido, a mulher, uma nojeira, uma coisa suja, uma coisa depressiva, possessão de demônios. E aí diz que a irmã cai de joelho e começa a chorar. E a irmã profeta, admirada pelo pastor presidente, disse assim: realmente, Deus nunca me usou. Mas eu vi as pessoas ser usadas, eu queria fazer também, eu queria também revelar, eu queria profetizar. E um dia apareceu um ser aqui na minha casa. E esse ser diz assim: você quer, eu vou dar para você, mas você tem que me servir. E o ser não era Deus, era o diabo.
E toda profecia, toda revelação não era Deus. Todo mundo admirava a mulher e não era Deus, era o diabo. O que tem de pessoas com espírito de adivinação dentro da igreja, com aparência de crente, mas não é crente, aparência de ser servo de Deus, mas não é servo de Deus há muito tempo, vivendo uma vida de engano, enganando as pessoas, com reputação de que está vivo, mas o Senhor diz, não está vivo, você está morto. Versículo 2, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença de meu Deus. Ser vigilante. É por falta de vigiar que aquela igreja, ela caiu naquela situação tão difícil da vida. É quando nós deixamos de vigiar que o diabo semeia no coração nosso a semente má. O Senhor diz que o dono da casa, ele semeia boa semente, mas dormindo os guardas, vem o maligno e semeia o joio. É quando nós dormimos, irmãos, na nossa vida espiritual, que o inimigo semeia em nós aquilo que vai nos afastar da presença de Deus, que vai nos levar a corromper aquilo que Deus fez por nós. Muitas vezes nós não levamos a sério a questão da vigilância. E nós não observamos o caminho que nós estamos percorrendo, que é caminho que vai nos levar à morte. O salmista diz, um abismo chama outro abismo. E devagarzinho nós vamos nos afastando de Deus, ao ponto de nós estarmos no culto, mas nós não estarmos aqui por causa de Deus. Deus não está mais em nós. Nós temos que vigiar, e lembre-se, o diabo nunca vai nos derrubar com coisas grandes. Ele começa a nos derrubar com coisas pequenas. Pequenas. Lembra que um urubu derruba um avião de toneladas e mais toneladas. Mas apenas um urubu. Se você calcular o metro cúbico de um urubu e o metro cúbico de um avião, você vai ver que não tem cabimento. Mas um urubu, ele destrói e derruba um avião que mata centenas de pessoas. É por isso que quando você lê Cantares, você vai ver a preocupação de Salomão. Não apenas com as raposas, mas também com as raposinhas. São as pequenas coisas que entram na nossa vida, que vai nos corrompendo ao ponto de nós ser destruídos. Casas são derrubadas por causa de uma pequena infiltração no seu alicerce. Então nós temos que tomar cuidado. Nós temos que vigiar para que o inimigo não venha nos derrubar da presença de Deus. O Senhor diz, consolida o resto que estava para morrer. Ele diz, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Isso dá esperança. Para aqueles que já são mortos, muitas vezes não tem esperança mais. Mas para aqueles que estão em estado terminal, ainda há esperança. Alguma coisa pode acontecer. Então o Senhor diz assim, olha, vocês têm que se despertar. Vocês têm que animar, vocês têm que fortalecer aqueles que ainda estão vivos. O versículo na NTLH diz, acordem, fortaleçam aquilo que ainda está vivo antes que morra completamente. Muitas vezes, por mais que nós estamos em estado terminal, ainda tem alguma coisa dentro de nós que ainda clama por Deus, que ainda clama pela presença do Senhor. Eu já vi como pastor muitas pessoas em pecado, mas alguma coisa dentro dela a motivava ainda a continuar buscando a Deus, de procurar o pastor e se humilhar diante da igreja, porque aquilo que ainda estava vivo foi suficiente para a transformação daquela vida. Uma pequena fagulha ainda pode pôr fogo, mas se não tiver fagulha alguma, aí já não tem mais jeito. Por isso que Paulo diz assim, ó, não extingais o Espírito Santo. Outra tradução, não apagueis o Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo. Nós temos que buscar a Deus.
Porque ainda que esteja uma fagulha pequena, mas se nós buscarmos o Senhor em oração, arrependido, aquela fagulha pode aumentar ao ponto de nada mais para nós interessar, a não ser estar na presença de Deus. Mas quando tudo se apaga, aí dificilmente tem recuperação. Por isso que o Senhor diz, fortalece, anima aqueles que ainda estão vivos, estão prestes a morrer, mas ainda estão vivos, porque para eles ainda há esperança. O Senhor diz assim, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Eu disse aqui no início que Deus conhece o caráter daquilo que nós fazemos. O Senhor conhece a motivação daquilo que nós estamos fazendo. É uma igreja que pratica muitas obras, mas as obras que eles estão praticando, o centro da obra não é Deus. Não é adoração a Deus. Não é culto a Deus. Porque não adianta eu trabalhar e eu fazer, se a verdadeira intenção não é glorificar a Deus. E sabe o que é interessante nesta igreja? É que se você olhar para as outras igrejas, elas sofreram perseguições. Essa igreja não teve nenhuma perseguição sobre ela. O Senhor não fala de nenhuma perseguição que essa igreja sofreu. Essa igreja era amiga do mundo. Aquilo que eles praticavam, então eles não praticavam para Deus. Eles praticavam para ter a boa vontade dos homens. Se você tiver curiosidade de assistir algum documentário sobre Sardes, sobre a cidade, você vai ver que ali tinha uma grande sinagoga. E em todas as outras igrejas, a igreja é perseguida pelos judeus. Ali a igreja não era perseguida. Ali tinha um grande templo, a Sibéria. As pessoas ali praticavam atos íntimos do seu culto. Mas também não confrontava a igreja. Por quê? Porque a igreja não confrontava eles. Era uma igreja que tinha amizade com o mundo. O Senhor diz assim, por causa do meu nome vocês serão odiados. É impossível uma igreja que ama a Cristo e que vive inteireza para Cristo não ser odiada por alguém, não ser perseguida por alguém. Essa igreja não é perseguida. Ninguém, nem judeu persegue, ninguém persegue. E olha que os judeus perseguiam toda a igreja, por quê? Porque Cristo era tido no meio deles como um revolucionário que quis desfazer da lei de Moisés. Tanto que eles usam até hoje um nome que o significado é enganador para Cristo. É aquele que pratica o engano, aquele que veio nos enganar. Mas essa igreja aqui não sofreu perseguição dos judeus. As obras que eles praticavam, então, não eram obras dignas diante do Senhor. Eram obras que diziam que eles estavam vivos para a sociedade. Mas o Senhor diz, são obras indignas. O que vocês fazem não me agrada. O que vocês fazem não são para mim. Vocês fazem, mas não para mim. Vocês fazem para andar de mão dada com o mundo. E o Senhor não nos chamou para andar de mão dada com o mundo. O Senhor diz, perseguir o mestre, perseguirão os discípulos. Vocês serão lançados em prisões, vocês serão torturados, vocês serão perseguidos. E essa igreja, naquele período de tanta perseguição do Império Romano, não é perseguida. Por quê? Porque as obras que eles praticavam, então, não eram obras dignas diante do Senhor, mas eram obras que eles faziam para agradar a sociedade em que eles viviam. Versículo 3. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Lembre-te, pois, do que você recebeu e ouviu. Guarde e arrependa-se. A igreja de Éfeso, o Senhor diz, lembra de onde caíste. Esta igreja, o Senhor diz, lembra do que você aprendeu. Querido, nós não precisamos de um evangelho novo. Nós não precisamos de um mandamento novo.
O que o Senhor está dizendo é o seguinte: aquilo que vocês aprenderam lá no início é suficiente para a salvação de vocês. Se vocês lembrarem daquilo que foi ensinado para vocês, é suficiente para promover o arrependimento no vosso coração. É engraçado que aquela cidade olhava para o passado, para a glória do passado. E eles ficaram presos ao passado. E eles, parece que o presente de escassez, de destruição, de obscuridade, parece que não afeta eles. Aí o Senhor fala para a igreja assim: olha para o passado. Porque o passado, quando nós olhamos para o passado, para aquilo que nós aprendemos, e nós olhamos para o presente, nós conseguimos enxergar o quanto nós estamos fora do caminho. Estão dizendo por aí que tem que reformular a Bíblia, que tem que modernizar a Bíblia, que tem que trazer um evangelho novo, uma palavra nova. Essa semana ficou na memória dos crentes o que a Xuxa falou. Por quê? Porque a Bíblia condena o que eles estão praticando. Então, se a Bíblia condena e a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que mudar, nós temos que fazer com que ela se torne aceitável. E a palavra de Deus, algumas pessoas dizem, de modo equivocado, que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não é a palavra do Senhor que se renova. A palavra é a mesma, o que renova é a misericórdia. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A palavra é a mesma. A mesma, o poder dela é mesmo, é óbvio. Já ensinei aqui que existe aquilo que é normativo, existe aquilo que é apontativo. Aquilo que é normativo é absoluto, é atemporal, é universal. Aquilo que é apontativo ou indicativo, ele é relativo, ele é temporal, ele é local. Mas quando nós olhamos para os mandamentos que ensinam sobre a santidade de Deus, nunca será indicativo, sempre será normativo. A Bíblia dizia que o adultério é pecado, continuava sendo pecado. A Bíblia fala que o homossexualismo, o lesbianismo é pecado, continua sendo pecado. A Bíblia diz que o divórcio em causa de pecado continua sendo pecado. Tudo aquilo que a Bíblia diz que era pecado continua sendo pecado, porque é normativo. E as pessoas querem contextualizar a Bíblia Sagrada. Não, o Senhor diz: lembra do que vocês aprenderam, lembra do que vocês ouviram, lembra daquilo que foi ensinado para vocês, que vocês receberam. E nós estamos esquecendo, irmãos, dos ensinos que nós tivemos no passado. Para se tornar a igreja aceitável à sociedade, nós estamos mudando. Um dos pastores que eu admirava, gostava de ouvi-lo, de uma igreja batista de São Paulo, de repente um homem que começa a dizer que a Bíblia tem que ser contextualizada, modernizada, trazer uma nova interpretação para a Bíblia, porque a Bíblia já não é mais a mesma. Porque todas as vezes que a igreja quiser cair na graça da sociedade, cair na graça da mídia, ela vai mudar os seus paradigmas, ela vai mudar o seu entendimento para se tornar aceitável pela sociedade. E nós não temos que ser aceitável pela sociedade, nós temos que ser aceitável por Deus. É Deus que nós temos que agradar. Então o Senhor diz: lembra daquilo que vocês aprenderam. Lembre e volta a praticar, volta a se arrepende, porque o evangelho não é só ouvir, o evangelho também é prática, tem que ser obedecido. Ele disse: não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá que hora virei contra você. O Senhor aqui lembra eles do contexto histórico em que eles viveram. Aquela cidade no 6º século antes de Cristo, que era uma cidade poderosa, uma cidade que o exército não conseguia entrar nela. Diz os historiadores que o exército dos persas ficaram observando como é que as pessoas faziam para descer daquele grande morro, mais de 500 metros de altura. E eles observaram que tinha um lado da montanha
em que eles desciam, e que aquele lugar não tinha uma vigilância plena, porque eles achavam que ninguém poderia entrar por ali. Então diz a história que os soldados persas, eles escalaram por aquele lado à noite, e eles invadiram a cidade à noite. Quando ninguém esperava, quando ninguém pensava, eles invadiram e eles tomaram a cidade. Aí o Senhor usa esse contexto histórico para dizer, olha, se vocês não se arrepender, eu virei como ladrão da noite, vocês não estão esperando. Muitas vezes nós ficamos tão cegos na nossa grandeza, na arrogância, na soberba do nosso coração, achando que nós somos fortes, que nós somos autossuficientes, e nós esquecemos que nós temos fraquezas. Cada um de nós que estamos aqui temos fraquezas. A minha fraqueza talvez seja a tua fortaleza. E a tua fraqueza talvez seja onde eu sou forte. Mas o diabo está desde a criação observando cada ser humano. Ele não é onisciente, claro que não. Mas ele nos observa todo momento. Desde quando nós estamos no ventre da nossa mãe, ele já está nos observando. Quando você pega Apocalipse capítulo 12, diz que a mulher vestida de sol está gestando e o dragão está olhando para a barriga dela, está observando a criança que está sendo gerada no ventre, querendo matá-lo. Desde o ventre da nossa mãe, o diabo nos observa. Ou você acha que você passa algum momento despercebido do diabo? Ele conhece a minha e a tua fraqueza. E muitas vezes nós achamos que não, que nós somos fortes, e nós esquecemos que é ali que ele vai devagarzinho trabalhando na nossa vida. Tem um adágio popular que diz, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. E ele vai devagarzinho, ou como diz o hino antigo que a igreja cantava, ele vem com os pés calçados de algodão, você não ouve barulho, você não vê a ação dele, ele está devagarzinho, trabalhando para derrubar você, e você está achando que está tudo bem, tudo certo. E quando você menos espera, você cai. Os persas eram especialistas nisso. Quando você olha a palavra em Daniel, naquela festa, e aparece uma mão que escreve, foste pesado, foste encontrado em falta, o reino será tirado de ti. Eles estavam festejando porque achavam que ninguém poderia invadir Babilônia. Porque Babilônia tinha 2 muros, um externo e um interno. Diz que o externo mais de 100 metros, diz que o interno aproximadamente 46 metros. Entre os dois tinha um fosso onde corria a água do rio Eufrates. Mas enquanto eles estavam festejando, diz que o exército persa, eles desviaram o curso do rio e eles entraram. E somente o rei naquela noite morreu. Eles entravam de mansinho, tomavam a cidade. E é assim que o inimigo faz na nossa vida. Então o Senhor diz, olha, arrependa-se, vigie, porque senão eu vou vir na hora que você não espera. Querido, você sabe o dia que você vai morrer? Você sabe o dia que você vai morrer? Porque aqui o Senhor vem e recolhe-nos, e não há tempo de arrependimento, não há tempo de confissão de pecado. Quando as pessoas que deitaram e não acordaram mais, quando as pessoas que saíram de casa e nunca mais voltou, um tombo, uma batida na calçada, morte instantânea, sem tempo. Uma travessia na estrada, o carro sem tempo. Quantos que assim sucederam? Que não tiveram nem a oportunidade de ficar num estado talvez de coma no hospital para pedir pela misericórdia de Deus, sem tempo algum. Morte rápida, imediata. Então nós temos que atentar e confessar os nossos pecados, arrepender enquanto nós temos tempo para isso. Versículo 4. Mas vocês têm em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes.
Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Mesmo naquela igreja, o Senhor tinha um remanescente. Eram poucas pessoas, mas que não contaminaram as suas vestes. Parece que na literatura bíblica, quando fala de contaminação de veste, fala de atos sexuais impróprios. Ou seja, dentro daquela igreja, na maioria daquela igreja, os crentes haviam se envolvido com o culto a Cibele. Estavam praticando a orgia e prostituição. Então o Senhor diz, tem aí um pouco de pessoas que não contaminaram as suas vestes, que não sujaram as suas vestes, estão puras, estão limpas. A Bíblia diz que bem-aventurado é o homem que suporta o jugo da sua mocidade. Querido, está normal no mundo hoje a prostituição. Seja ela consumada, carnal, seja ela numa mídia online, está normalizando isso. Mas o Evangelho jamais vai normalizar tal coisa. Quantas pessoas estão sujando as suas vestes com atos impróprios. Mas o Senhor diz, aí tem umas poucas pessoas que não mancharam as suas vestes. Elas são dignas de andar comigo vestido de branco. Branco, na literatura bíblica, fala de alegria, festividade. Fala também de honra. E fala também de vencedor. Então o Senhor está dizendo, aqueles que não se contaminaram vão andar comigo como vencedores. Como pessoas alegres. Como pessoas que tiveram a vitória sobre o pecado e sobre o mal. Eu pergunto para você, o que eu também pergunto para mim, como estão nossas vestes espirituais? A Bíblia fala da parábola das bodas, que o dono da casa, ele sai no meio da festa, vendo porque quando se tinha as bodas, tinha uma veste, a veste nupcial, que todo convidado tinha que vestir. Normalmente eram vestes brancas, jogava perfume sobre a sua cabeça, e era alegria. E diz que ele, passando pelo meio da festa, encontra um homem que não tinha as vestes nupciais. E o Senhor lança ele fora da festa. Com que veste nós estamos vestidos diante do Senhor? Versículo 5, vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha o que o Senhor diz, ao vencedor será vestido de branco, a veste da vitória, a veste da alegria. E de nenhum modo riscarei o seu nome do livro da vida. Há um livro onde os nomes daqueles que são salvos estão escritos. Assim como há um livro em que está escrito nosso nome, que nos faz ser cidadãos do Brasil. Quando você pega o seu CPF, o seu cadastro da pessoa física, o teu nome está armazenado em algum lugar, você é cidadão desta cidade, você é cidadão desta nação, você tem um passaporte. É engraçado isso, que quando você viaja de uma nação para outra, o passaporte fala a sua identidade, fala a sua nacionalidade. Mas se acontecer de você perder o seu documento, você fica apátrio, você fica sem pátria. E muitos, houve um caso que foi até feito um filme com Tom Hanks, alguma coisa assim, é que o cidadão ficou mais de 20 anos vivendo dentro do aeroporto, ele nem podia entrar no país aonde ele estava, e nem poderia voltar para o país de onde ele veio, porque houve uma guerra, e na guerra aquela nação teve um problema lá que eu não vou saber explicar, mas o cidadão não era de nenhuma pátria. O que o Senhor está dizendo é o seguinte, ainda que você perca a tua cidadania aqui na terra, você nunca vai perder no céu, porque eu não vou apagar o teu nome, e eu vou confessar para o meu Pai que você faz parte da minha linhagem. Então, aqueles que estão com Cristo, aqueles que temem a Cristo,
Eles jamais terão o seu nome riscado no livro da vida. E o Senhor fala isso que é tão poderoso: eu confessarei o seu nome diante do meu Pai. Pai, fulano, Beltrano, é meu, tu me deu, eu comprei com sangue. É meu. O nome dele está aqui no livro da vida. O Senhor Jesus disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai. E é isso que o Senhor está novamente dizendo aqui, que vai confessar o nosso nome diante do Pai. E ele termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queridos, nós estamos hoje com 5 terça-feira falando sobre as 7 cartas. E todo final de cada carta, o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você tem ouvido o que Deus tem falado conosco? Você tem guardado o que você tem ouvido? A palavra que tem sido anunciada neste altar por tantas pessoas, você tem guardado? Você tem usado elas para mudar a tua vida? Ou você sai daqui e você não lembra de mais nada que foi pregado? Ou você sai daqui como se o que você ouviu não foi nada? Entenda uma coisa, o que eu sempre digo: a palavra só tem efeito se nós a entendermos. É isso que o Senhor diz, que a semente que caiu na terra boa são aqueles que ouviram e entenderam a palavra. E só pode guardar a palavra aquele que entende. Deus está nos levando para o momento de arrependimento. O tempo é curto. O Senhor está voltando. Os sinais apontam para isso. E pode ser que o Senhor não venha em arrebatamento hoje, mas venha para alguém aqui particularmente nesta noite. E eu pergunto: o teu nome está onde? Está no livro da vida? Ou o teu nome está riscado no livro da vida? Deus é onisciente, Deus sabe, Deus conhece. Deus, eu afastei, Deus riscou meu nome. Eu voltei, Deus ligou e escreveu meu nome. Eu afastei, Deus... Não. Sabe quando o Senhor risca o teu nome? É quando você morre. Quando a pessoa morre, o Senhor risca, porque para isso aqui já não tem mais jeito. Morreu, acabou. O Senhor não vai ficar escrevendo, apagando. Não. No momento que você morre sem Deus, está riscado o teu nome. A Bíblia diz que no trono branco, o julgamento final, vai se abrir os livros. E os livros que vão se abrir são os livros dos mandamentos que foram corrompidos por aquelas pessoas. Não é um livro para ler o nome dos que vão ser salvos, porque ali já não tem mais salvação. Ali é condenação eterna. Ali será a segunda morte, a separação eterna de Deus. Mas no livro da vida está o nome de todos aqueles que o Senhor sabe, conhece a fraqueza, conhece os seus pecados, mas que confessam, arrependem e clamam pela misericórdia de Deus. Que os nossos nomes possam estar nesse livro. E que quando o Senhor nos chamar, seja no arrebatamento ou seja pela morte, nós possamos ouvir o seu nome no céu. Amém? O pastor José estava contando para mim daquele irmão que morreu agora, sábado, em Alterosa. Um senhor, um homem de idade, com câncer. E este homem não sentia dor nenhuma. Ele dizia, acreditava que já tinha sido curado por Deus. Um homem crente, o pastor deu testemunho de fidelidade. E diz então ele que esse homem queria visitar os parentes. E aí no sábado a filha pegou ele para levar aqui em Guaxupé, para ver os parentes. E ele vê os parentes, fica cansado, vamos voltar para casa, volta. Ela deixa ele nas casas dele, ela vai para sua casa, quando chega na sua casa, vê que o chinelo dele estava dentro do carro, pede para o seu filho mais velho, de 18 anos, levar o chinelo para o vô. E ele chega, e quando ele deixa o chinelo para o vô abraça ele e o vô morre.
não sentiu dor, apenas ouviu o Senhor chamar o seu nome. E quando o Senhor chamou o seu nome, ele partiu para a glória eterna. Que o Senhor nos dê esse privilégio de ouvirmos os nossos nomes chamados por Ele. Mas nós teremos, se nós nos arrependermos dos nossos pecados, confessarmos eles e vivermos uma vida digna diante de Deus. Quantos podem levantar a tua mão e dar glória a Jesus? Nós vamos louvar a Deus com hino, juntamente com